Graça e paz, amados. Uma boa noite a todos. Nosso retorno das férias e do Congresso da Juventude, né? A turma do Congresso ainda está na estrada. Alguns pensaram que eu viria com eles, mas eu adiantei ontem para poder estar aqui bem hoje à noite, para trazer a palavra da noite. Ontem eu cheguei às 23h45, mais ou menos, até descarregar o carro, que estava assim, tão vazio, que foi 3 carrinhos de compra para conseguir tirar tudo que estava nele, até os queijos. Mineiro tem que andar com queijo, não pode, né? Tem que trazer uma reserva, porque o queijo de Minas é diferente do queijo paulista. E então a gente chegou aí, os meninos estão agora na estrada, a previsão de chegada é 1h da manhã, mas estão vindo muito cansados, mas muito felizes. Muito feliz de muitas coisas que Deus confrontaram ali, nos confrontaram, daquilo que Deus falou naquele lugar. Se você quiser ver um pouco, uma coisa você vê na televisão, a outra coisa você está presente no lugar onde Deus se faz presente, onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus aquece o coração. E ali, na Batista da Lagoinha, nesses dias, de quinta até ontem à noite, Deus usou homens para falar o coração de uma juventude, despertar uma nova liderança para as igrejas que continuam, que a gente passa. A palavra do Senhor permanece, a igreja do Senhor não para. E um dia nós vamos passar, nós vamos pensar muito bem nisso. Porque quando a gente está dentro da igreja, a gente quer que o culto seja do jeito que é o meu coração. O culto que eu acho que é melhor para Deus. O estilo que eu gosto é aquele que é o melhor. E esse estilo meu passa, porque em 1950, com certeza, não existia nenhuma bateria, nem guitarra, nem microfone, não existia multimídia, e Deus era Deus e fazia do mesmo jeito, mas passou. Ninguém hoje gosta de ir num culto que não tem multimídia, que não tem microfone, que não tem um lugar para sentar, mas se não tiver, continua sendo culto e Deus continua sendo Deus. Nós aprendemos demais lá. Muito obrigado a todos que investiram na van, na juventude, muitos que sacrificaram das suas finanças para poder ofertar, para ficar mais barato, os pais que investiram nesses jovens. Vocês estão construindo um legado para a igreja de hoje e para a igreja futura, líderes que estão sendo confrontados em todo momento contra o pecado, líderes que estão sendo confrontados em todo momento a aumentar a sua fé, a acreditar que eles podem mais do que essa geração de hoje, no Senhor Jesus. Isso é só um resumão de tudo que nós ouvimos lá. Mas você pode depois ir lá no YouTube e baixar lá no canal da Batista da Lagoinha, e você digita GYN, GYN, que é o Global Youth Movement. Está gravado todos os cultos lá, as palavras que foram ministradas, e foi sensacional. Como eu fiquei fascinado com a geração de pastores entre 60 e 70 e poucos anos, que amam juventude. Gente com 70 e poucos anos, que chegou 8 horas da manhã lá e saiu de lá 11h30 da noite, sem tomar banho, abraçando cada jovem, estando em todos os cultos, e pulando junto com os jovens, e orando. Eu sabia que no coração dele tinha algumas coisas ali que ele não gostava, que não é da geração dele. Que montoeiro de luz, que monte de pisca-pisca, que som altão, aquelas fumaças, mas estava lá, abraçando cada jovem, beijando cada jovem e investindo na vida de cada jovem. Deve ser por isso, que a igreja dele tem mais de 6.000 jovens, deve ser por isso. Só para a gente pensar e alargar nossas tendas aí, inclusive da nossa mente, no nome de Jesus, para o que Deus começou a fazer no mundo inteiro. É mais de 500 mil de jovens que Deus está levantando através desses pastores e líderes, porque o que aconteceu na Guatemala deu mais de 20 mil jovens, que foi o Congresso do Global Youth Movement Internacional. Foi agora, em junho. Deu mais de 200 líderes de 60 nações. Estavam lá reunidos para serem motivados a continuar a acreditar na juventude, a continuar a investir nessa turma, para que as igrejas continuem crescendo no poder do Espírito e na força que Deus tem dado a esses jovens, que está escrito na palavra. Eles são fortes. E se a gente investir neles, a palavra de Deus permanece neles. E eles vencem o maligno. Meu muito obrigado
ao conselho da igreja e a todos aqueles que têm contribuído para que a nossa juventude possa melhorar no nome de Jesus. Então, o nosso congresso está aí, nós ainda temos algumas coisas para pagar, você pode ajudar com os almoços, investindo aí, oferta por fora, camisa que nós mandamos fazer deve chegar. Os mais jovens têm a dog tag, uma medalhinha tipo do exército, que tem assim, escrito geração 180 e atrás um versículo bíblico. Eu estava com a minha até hoje, mas aí minha esposa falou que eu não estou muito mais jovem para usar aquele negócio, não. Aí eu me senti assim, aí eu tirei. Mas no congresso eu ponho de novo. E aquele versículo, eles estão decorando os versículos para que as pessoas perguntem o que está escrito aí. E é um tempo deles poderem falar daquela palavra e daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Que evangelização é isso, irmãos? Evangelização é você contar uma boa notícia. Não só do que Jesus fez na cruz e ressuscitou, mas qual é a influência disso na sua vida hoje. Essa é a boa notícia. A boa notícia não é só contar uma história, não é só apontar para um homem que ressuscitou e que ele é o Senhor e Salvador. Mas qual é a influência disso na sua vida? Como que o seu casamento está melhorando, como que o seu relacionamento com seus filhos está melhorando, como que você na sociedade está melhorando, o que mudou depois que esse conceito, essa verdade absoluta entrou na sua vida, o que mudou em você, quantos palavrões você deixou de xingar, as atitudes que você mudou, e isso é a boa notícia. Porque aquela mulher samaritana, sem ter EBD, sem ter mestrado, sem ter doutorado, sem nem ter sido batizada ainda, passado pelas águas, com pouco ou com muita, na hora que ela chega em Samaria, fala assim, vem, porque vocês precisam conhecer um homem que falou tudo sobre minha vida. E multidão, o texto diz que seguiu ela, está registrado em João capítulo 4, que uma multidão seguiu ela, pelo testemunho daquela mulher. E a palavra testemunho ali é algo que foi visível. Aos olhos deles, eles perceberam que algo na vida daquela mulher mudou. Isso é a boa notícia. Amém? Nós precisamos ter uma boa notícia. Eu não comecei a pregar ainda. Abra a sua Bíblia agora que eu vou começar. Isso foi só um remedinho de sua alma. Evangelho de Marcos 14. Eu quero deixar algumas coisas daquilo que nós aprendemos lá naquele congresso. Esse foi o primeiro sermão. Eu não vou pregar ele na íntegra, mesmo porque quem pregou foi Deus através do pastor Márcio. Esse foi o primeiro. Mas algo Deus ministrou profundamente de lá para cá. E hoje eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo que Deus falou naquele lugar. Para o meu coração, para a minha vida ali, eu refiz todos os meus pactos e votos com Deus, de novo, glória a Deus, recebi um renovo, glória a Deus, mais responsabilidade, glória a Deus, mais impossível, mas eu creio no Deus do impossível. Falei, eis-me aqui, Senhor, estou de pé de novo, estou fazendo tudo de novo, renovando de novo, tudo que eu fiz lá atrás, mais uma vez diante do Senhor, reconsagrei de novo meus filhos ao Senhor. Eu tinha consagrado antes de nascer, quando nasceram, e já de lá para cá, de tempo em tempo, eu ajoelho, choro diante de Deus, falo, estou entregando de novo, Deus, é do Senhor, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, e me dá força para aguentar, e para sustentar, no nome de Jesus. Dentre os quais Deus ministrou muito ao meu coração, e me chamou a atenção, naquela expressão, Marcos capítulo 14, são duas histórias que parecem ser iguais, mas são semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Depois eu te explico na hora que a gente lê. A partir do versículo 3, olha o que diz aí em Marcos. E nem eu abri aqui ainda, já estou mandando você abrir. Está aqui. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, vamos lá, vamos ler? Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se-lhes alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a,
Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre podei-lhes fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos voltar aí de novo no 8, vamos lá? Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, agora Lucas capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 36. É uma outra história semelhante, mas não é a mesma. A história é contada em Marcos. Alguns doutores da palavra, eles afirmam que ela não aparece aí nesse correlato de Marcos, nem de Mateus, mas lá em João, no capítulo 12, se revela sendo Maria, irmã de Marta. Alguns doutores, outros questionam, mas tem o lugar, o dia, a data mais ou menos batem para dizer que possivelmente é o contexto da ceia do Simão o leproso, da mesma cidade de Marta, de Maria e de Lázaro. Então esses textos são correlatos, mas esse aqui não, mas contam a mesma história. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, diz: convidou um dos fariseus, e aqui já não é Simão, é um fariseu, um doutor da lei, que fosse jantar com ele, Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, os ungiu com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara diz consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele pensou, ele disse para ele mesmo, para mais ninguém. Versículo 29, vamos ler? Ao ver isto, o fariseu que convidava, vamos repetir? O fariseu que o convidara, diz consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é. Dirigiu-se e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Ele não tinha dito nada. Na mesma hora, Jesus olhou para ele e falou: eu tenho uma coisa para te dizer. E conta a história. Aí o versículo 45. Eu estou precisando de óculos, viu, gente? 41. Certo credor tinha 2 devedores e lhe devia 500 denários. E um outro, 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vamos lá, o 43. Respondeu-lhe Simão: supõe que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este
que até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Primeiro sermão que eu ouvi, último sermão que foi ministrado no meu coração antes de eu partir de volta daquilo que Deus ministrou no meu coração. Enquanto eu pensava nesses dois, com a texto com a mesma história, mas em ambientes e tempos e pessoas diferentes, Deus me levou naqueles textos em que Jesus queria afirmar algo para os discípulos, e quando ele queria dar uma pausa e falar, isso é muito importante, ele falava assim, em verdade, eu te digo. Repetia a palavra verdade 2 vezes. Enquanto eu meditava nisso, veio esse texto e Deus ministrou no meu coração. São 2 histórias, mas tem o mesmo ensinamento nas duas para a sua vida. E é sobre isso que eu queria te falar nessa noite. O que essas 2 histórias nos ensinam em comum, ao meu coração e ao seu coração. 2 mulheres que impactaram o coração de Jesus e tocaram o coração de Deus. Como elas fizeram, o porquê elas fizeram, o quanto custou e o que isso quer dizer para nós. A gente deveria pensar nos anônimos da palavra, pessoas que não têm o nome de super-herói, que não são doutores, mas que pararam Deus no seu simples e único gesto, não perderam a oportunidade de tocar o coração de Deus. Essas 2 mulheres, o que elas têm em comum é que elas compraram um perfume que valia muito caro. Todo perfume colocado no vaso de alabastro, o vaso de alabastro era um vaso de pedra. Alguns anos depois foram se fazendo vasos de alabastro com gesso, mas os primeiros eram com pedra calcária, de calcita, e eram vasos transparentes e brancos, dos quais eles tinham um longo... como é que fala? Gargalo, não. Que eles vedavam ele com, geralmente, cera, ou com alguma da própria pedra, e um perfume preciosíssimo, que era usado uma só vez, para uma única só ocasião, para uma única só pessoa. O nardo, ele era uma essência puríssima, extraído do Himalaia. E naquela época, não era fácil como hoje, de se pegar essas plantas dos altos e depois trazer para o baixo e plantar, e ficavam nas colinas, e nessas colinas do Himalaia, muitas delas congeladas, por isso o difícil acesso de colher essa essência que exalava toda a casa, que enchia a casa, um pouco, enchia toda a casa de perfume, como o texto não relata, que aconteceu após elas fazerem essas unções sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E então era colocado nesse vaso de alabastro, que era usado uma só vez, que custava o salário de 1 ano do trabalhador, 300 denários. 1 ano de serviço, era que custava esse perfume, que essas 2 mulheres, em 2 ocasiões diferentes, ungiram o nosso Senhor Jesus. E a primeira pergunta que veio ao meu coração, enquanto eu juntava as 2 pregações e os 2 textos, é: o quanto Jesus realmente importa para a sua vida? O quanto de verdade ele é importante para você? Qual é o sacrifício que você já fez na sua vida para estar mais perto de Cristo? Qual é o sacrifício que você já fez na sua vida para quedar-se aos pés do Senhor? No primeiro texto de Marcos, que eles correlatam ele com o Evangelho de João, no capítulo 12, eles falam então que é Maria, mais uma vez Maria aqueda-se aos pés de Jesus e Marta continua servindo. Talvez não aprendeu a lição que Jesus contou lá atrás, na primeira vez que Maria aquedou aos pés de Jesus e Marta ficou insistindo: Senhor, manda ela servir comigo. Pelo menos isso ela aprendeu. Nesse outro texto em João 12, ela não fala para Maria servir com ela, mas ela continua servindo. Talvez porque seria o dom dela. Mais importante do que servir é não murmurar naqueles que não servem. O que adianta você ter o dom do serviço, mas você ficar cobrando do outro? E ficar falando: eu faço, mas fulano não faz. Eu faço, não sei o quê.
Maria quedou mais uma vez aos pés daquele que ela amava. Mais uma vez. Deu o seu melhor, o seu tempo maior. Ela juntou todas as suas forças, talvez a economia de um ano inteiro aí, só Deus sabe como. Mas ela colocou aos pés do Senhor. Talvez você está achando que é desperdício de tempo vir na igreja e parar aos pés do Senhor. Mas eu quero te dizer, são essas coisas que tocam o coração de Deus. Quando nós damos todo o nosso eu para Ele. E Ele consegue enxergar o que ninguém vê. Um ato tão simples, de gratidão. Toda vez que alguém chegasse com um presente, principalmente se fosse o perfume ou unguento, e ungia aos pés, ela estava reconhecendo o senhorio, que ela estava eternamente devedora daquela pessoa por aquilo que ela fez por ela. Então essas duas mulheres entenderam o que Jesus fez por elas. Elas estavam reconhecendo o senhorio, porque só lavava os pés aqueles que tinham o menor, que era servo, o último. Tanto que Jesus, quando na última ceia, ele tira a sua vestimenta e coloca a toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro não queria, depois pergunta se eles tinham entendido o que ele fez, e ele falou: vocês disseram que eu sou mestre. Disseste bem, mas se eu sou mestre, e fiz isso com vocês, vocês devem fazer isso com todos. Porque nós precisamos aprender aquilo que Jesus veio nos ensinar de fato e de verdade, amados. No reino dos céus, os últimos serão os primeiros. É sensacional porque passa despercebido do texto. Em Lucas 7, você começa a ler a história e você não percebe o que estava acima dessa história. Mas no versículo 28 de João 7, Jesus falando sobre aquele que é nascido de mulher, João Batista, um homem que foi preparado durante 30 anos de preparo, 30 anos, para ter um ministério apenas de 6 meses. 30 anos Deus preparou João Batista, para que tivesse apenas um ministério de 6 meses. O importante não é o tempo de ministério que você executa, mas aquilo que você faz diante daquilo que Deus quer para a sua vida. E então ele falando sobre João Batista, ele diz: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Vamos lá, gente, vamos ler? Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus, logo após dessa expressão, conta-se a história dessa mulher que entra humildemente, quebra o vaso e lava os pés do Senhor Jesus. O menor é maior. No reino de Deus, o menor é maior. Nós vamos aprender isso, amados. Nós vamos aprender a dar o nosso melhor, mesmo sendo menores. Ela estava na casa de um doutor da lei, de um homem que estudou a palavra, do qual Jesus também amava, e ensinou a ele, a esse Simão. Ele também o amou, pois ele conta para ele uma parábola dos dois que foram perdoados, o que se pecou mais e o que pecou menos. Então está embutido nessa parábola, porque ele continua e aplica a palavra na mulher e no Simão, e ele aponta os pecados de Simão, segundo a lei judaica, ele era fariseu, ele entendeu na hora, quando entrasse na casa para se comer, tinha que lavar os pés, tinha todo aquele processo religioso para se purificar e santificar, para sentar à mesa, antes de dar graças a Deus e comer aquela refeição. E Simão tinha sido reprovado, conforme Jesus afirmou aqui no texto. Ele amou Simão, embora amou mais essa mulher. Para dizer para mim e para você, irmãos, que não é título que nos faz amar mais, não é o que a gente sabe ou o que a gente conquista com o nosso conhecimento que toca o coração de Deus. Deus ama as duas, os que têm muito e os que não têm nada, mas que faz para Ele com amor. Nós vamos parar com isso e entender que Deus é o Deus dos grandes e os Deus dos pequenos.
É Deus que sonda o nosso coração. Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. Aliás, não só o coração, mas todos os nossos pensamentos. Em Jeremias 29:11 ele diz: eu é que sei. Eu é que sei. Que pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Naquele tempo, o povo estava em desobediência, em desaprovação e em castigo na Babilônia. E Deus acha adianta e fala assim: eu é que sei. E o meu propósito é paz no final. Deus nos conhece. Deus ministrou muito no meu coração com essas duas mulheres. O pouco é muito, quando é feito de todo o coração. Essa mulher aqui de Lucas, ela só aparece essa vez, sem nome, no anonimato, não foi apresentada por ninguém depois, mas tocou profundamente o coração de Deus. Você que está trabalhando nessa igreja, e que tem feito muitas coisas, e ninguém tem visto você, deixa eu te falar, ei, Deus está te vendo, Ele te vê, faça para Ele, faça seu melhor. Se é juntar um copinho que está no chão depois do culto, mesmo sabendo que tem faxineira para isso, ou de cumprimentar um visitante e dizer: ó, seja bem-vindo, quer que eu ore por você? Deus está vendo o que a gente faz para Ele e por Ele. Amém? Aprenda isso. Mas uma coisa que mexeu muito no meu coração também foi nessas duas histórias que têm em comum, daqueles que estavam na posição superior ou do lado do nosso Senhor Jesus, como os discípulos no outro texto, e nesse texto aqui o fariseu, que reclamaram da atitude daquela mulher e pré-julgaram aquela mulher sem conhecer o coração dela. Julgaram pelo ato no primeiro momento, e nesse de cá julgaram por aquilo que ela era, pecadora, e muito pecadora. Pessoas que têm julgado as pessoas dentro da igreja por causa dos rótulos. Pessoas que simplesmente olham para uma outra e rotula, sem conhecer o coração, sem nunca ter conversado. Pessoas que quando chegam num culto, e se o culto não é do jeito dele, rotula aquele culto como um culto mais abençoado ou menos abençoado. Como que hoje foi bom, hoje não foi, hoje foi de Deus, hoje não foi. Rótulos, por falta de conhecimento. Pessoas que têm assassinado pessoas por simplesmente o fato de ter um pré-conceito da pessoa. Porque nunca sentou para conversar e conhecer a história daquela pessoa, para conhecer o porquê que ela é desse jeito. Nunca tomou um cafezinho com ela, nunca perguntou o que aconteceu, por que sumiu, por que desapareceu, o que está acontecendo, eu posso te ajudar, nunca, e rotula, como esse fariseu fez, olhando para a mulher e disse: rotulou, Jesus, esse aí não é mestre não, porque se ele fosse mestre, ele saberia que ela é muito pecadora. Pensou, rotulou Jesus e rotulou a mulher, com um pré-conceito. Nós precisamos aprender, irmãos, que quem julga é Deus, e nós já estamos julgados. A notícia que eu tenho, que você talvez hoje não durma, e tomara que não durme no nome de Jesus, é que você já está julgado. Você não vai ser julgado, você vai ser sentenciado. O que vai ser julgado é as obras daqueles que estão eleitos em Cristo Jesus. E o que vai ser julgado é a condenação daqueles que já estão condenados por não crer em Jesus. Aquilo que eles vão ter depois. Aqueles que estão em Cristo Jesus já estão salvos. A sentença já foi dada, de vida e de morte. Nós precisamos, em nome de Jesus, ainda hoje, rever os nossos conceitos. Precisamos parar de rotular as pessoas. E uma frase que impactou demais meu coração, até postei na internet, quando o pastor pregando,
disse assim: ô Simão, olhando para nós, aquilo eu me senti o maior dos pecadores. Falou assim: ô Simão, Simão, Deus não olha, Deus olha o coração. Deus não olha a sua liturgia, não. Deus olha é o coração, não a sua coreografia de culto, não. Deus olha o coração. Aquilo bateu profundamente no meu coração. Porque aquilo me fez pensar nas gerações que brigam entre si por causa de coreografias litúrgicas, sejam elas de senta e levanta, de coral, ou de dança, ou de luzes, ou sem luzes, ou de bateria sem bateria. Deus não olha a coreografia, não. Deus vê o coração. Deus vê o coração. E eu lembrei daquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano sobre oração, em que o fariseu, levantado lá na frente, possivelmente deve ter feito toda a limpeza externa para o culto, com toda a sua melhor veste, e começou a agradecer a Deus pelos dízimos que ele dava, pelos jejuns que ele fazia, pela palavra que ele meditava. E o texto diz, o próprio Senhor Jesus diz, ele orava de si para si. Mas o publicano, do qual o fariseu na sua oração inclusive teve a audácia de citar e dizer: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual aquele publicano pecador que está lá atrás. Não tinha coragem de levantar a cabeça e apenas batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. E o texto do próprio Senhor Jesus disse que afirmou que essa oração foi a oração que Deus ouviu. Vamos parar de rotular as pessoas pelo terno que ela sobe aqui em cima para pregar, ou pela camisa de malha que ela colocou para pregar na noite. Vamos parar de rotular as pessoas pelas tatuagens que ela faz ou pelas tatuagens que elas deixam de fazer. Vamos parar de rotular as pessoas pelo muito ou pouco que ela dá, porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. Amém? A última coisa que Deus ministrou e que ficou gravado, eu não quis anotar, porque se eu fosse falar o que eu aprendi aqui, nós ia ficar até 1h da manhã. Falei, eu quero falar o que Deus ministrar e vier no meu coração na hora que eu estiver pregando. A última coisa que Deus aqueceu o meu coração, nessas duas histórias em comum, todas as duas marcaram a eternidade. Pelo pouco ou muito. Foi só uma vez que apareceu. Essa mulher apareceu uma vez só na Bíblia. Uma vez só. Mas marcou a eternidade. Não importa o tanto que você aparece na igreja. O importa é se você marca a eternidade, filho. Amém? Peça a Deus para você viver aqui nesse lugar, em São Vicente, onde Deus te levar, marcando a eternidade. Porque o que vai valer quando o seu caixão estiver aqui na frente, ou o meu, não é o diploma, o dinheiro, o cargo, o que eu ocupei, mas é aquilo que você tocou o coração de Deus. É isso que vai valer. É isso que vai valer. Na primeira história de Marcos, Jesus não só foi tocado profundamente, mas ele disse para todos os discípulos: olha, por onde for pregado, aonde for, pensa no mapa mundi, pensa no número de evangélicos que tem hoje, pensa os países que já foram alcançados pelo evangelho. Jesus deu uma ordem: por onde for pregado o evangelho, que se conte o que essa mulher fez comigo. Conta. E mais uma noite está sendo contado o que há milhares de anos atrás foi feito por uma mulher. Não foi nem um homem. Foi feito por uma mulher. Não era nem pastora, nem apóstola, nem bispa, nem profeta, nem doutora, nem rica, mas foi feito de coração. Conta. Por onde o evangelho for pregado, que seja contado a história dessa mulher. Volta para você, filho. A mulher não tem nem nome.
Por que contar uma história de uma mulher anônima? Porque quando a gente morre, o nosso nome morre, cai no esquecimento. Só fica aquilo que a gente fez diante de Deus. Conto essa história de um missionário, e eu termino com essa história, em que deixou o seu país após formar a medicina e foi servir a Jesus na África. E vendo as necessidades daquela região e naquela época, também se formou como geógrafo. E ele viveu ali nas comunidades onde ele passou durante anos e anos, descobrindo plantas medicinais e curando com aquelas plantas, ensinando como é que se cura, vivendo o evangelho naquele lugar. E quando alguém entendia a sua língua, ele começava a entender a língua daqueles que ele estava ali curando, enquanto também desenhava os mapas daquela região. Ele pregava as escrituras, mas a maioria das vezes ele apenas curava. Muitos e muitos anos depois, ele largou a sua família, a sua herança milionária, abriu mão de tudo para ser médico para aqueles que não podiam pagar. Quando ele morreu, aqueles índios da tribo onde ele estava embalsamaram o corpo para mandar para a família, mas arrancaram o coração e enterraram naquela aldeia. Disseram: o coração, nós vamos devolver o corpo, mas o coração dele era africano. Muitos e muitos anos depois, missionários chegaram naquela região para ali pregar o evangelho e contar a história do nosso Senhor Jesus. E enquanto os missionários contavam e os índios aprendiam aquelas histórias, quando chegou na pessoa do nosso Senhor Jesus e disse: ele veio, ele morreu por aqueles que ele amava, ele sofreu, ele curou, e ele morreu. Aquela tribo começou a chorar e começaram a celebrar, e eles diziam: nós conhecemos esse Jesus, ele esteve aqui. O nome desse missionário é Dr. David Livingstone. Leia a biografia dele. Dr. David Livingstone. Nós conhecemos esse Jesus, ele esteve aqui. Quando nós morremos, amados, e alguém for contar a história do nosso Senhor, será que alguém pode dizer isso de nós? Nós conhecemos a Jesus, ele passou por aqui. Que a gente possa viver, talvez para um simples momento, de lavar o pé de alguém, mas que toque o coração de Jesus, mas que toque o coração do nosso Senhor, porque isso é que vai valer. Isso é que vai valer. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento no Senhor. Te agradecemos pelo que a tua palavra incendeia a nossa alma e coração. Que possamos voltar com aquilo que arde no teu coração, paixão por almas, independente de cor, de razão, independente de classe social. O Senhor é apaixonado por almas. Eu lhe peço no nome de Jesus que o Senhor nos ensine a pôr lágrimas nos nossos olhos, pelas almas perdidas dessa cidade, pelas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, o evangelho do serviço, do amor, do perdão, o confrontamento do pecado, mas do oferecimento da graça no Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador, Senhor.
Não nos deixe terminar a nossa história sem entendermos o Teu amor por nós e pelos outros. Não nos deixe nos terminar a nossa história sem voltarmos a falar daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós, no amor do Senhor. Ó Pai, que possamos confessar nessa noite o esfriamento e que possamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Se precisa arrepender, porque é pecado. Esfriamento é pecado. Nos perdoe no nome de Jesus e ensina essa igreja a voltar ao primeiro amor. Tira da nossa vida os rótulos das nossas mãos. Dá-nos os olhos que o Senhor tem. Possamos enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito neste lugar, e o Senhor tem feito neste lugar. Muito obrigado pelo que o Senhor tem movido no coração das crianças dessa igreja, da juventude dessa igreja, dos adolescentes, dos adultos, dos mais velhos. Eu te louvo, porque o Senhor é aquele que nos balança nesses dias, porque o Senhor se importa conosco, e o Senhor tem urgência dessa igreja nesse lugar. Continue tirando a falsa paz do nosso coração, a paz que o mundo dá. Tira essa paz do nosso coração, custe o que custar, mas que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, que ninguém consegue explicar, essa sim possa inundar a nossa alma e nos guardar a mente e coração em Cristo Jesus, para que então a ansiedade seja arrancada da nossa alma. É só quando essa paz vem. Oh Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda de pé, coloca para mim, antes da música, pode continuar tocando, não para não. Coloca aquele slide que eu pedi. A pior coisa que tem na vida da gente, amados, é a gente ter sucesso naquilo que Deus nunca chamou para a gente ter sucesso. Francis Chan faz essa afirmação numa frase que eu pedi para separar lá. Já tinha fechado já, né? Pior na nossa vida. Dá para sair, Caio? Ali. Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido em algo que não importa. Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido em algo que não importa. Dá uma pesquisada na vida desse pastor aí. Ele tem muito artigo bom, muita coisa boa de se ver e de ler. É o maior medo nosso deve ser bem sucedido em algo que não importa. Lembre-se, naquele dia, o nosso Senhor Jesus, em Mateus 7:21, afirmou isso: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu. Esse é o maior fracasso de toda a vida. Fazer o que Deus nunca pediu para a gente fazer. Mas em Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Em Teu nome, Senhor, nós fizemos reunião. Em Teu nome, Senhor, nós reunimos um conselho. Em Teu nome, Senhor, nós fizemos um monte de evento de jovens, não sei o que. Em Teu nome, Senhor, apartai-vos de mim para o fogo eterno destinado ao diabo e aos seus anjos, porque eu não vos conheço. Teve sucesso em algo que não importava para Deus. Isso deve ser a nossa preocupação, amados. Nós devemos orar e reavaliar a nossa agenda. Não só igreja, estou falando vida profissional, lá fora, na casa, na televisão. Quando você liga sua televisão, quando você abre seu WhatsApp, na hora que você faz. Cuidado para você não ter fracasso naquilo que importa.
e ser bem sucedido naquilo que não tem importância nenhuma. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Depois eu vou dar a bênção final.
bem-vindo aqui. Bendito neste lugar. É o desejo do meu coração. Ser inundados por tua glória, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa hora. Que a promessa do Senhor, do Teu Espírito sobre nós, venha nos impactar, nos mover, incomodar, arrancar toda a erva daninha da nossa alma. Que essa boa semente do Teu Santo Espírito possa cair num terreno fértil nessa noite e frutificar a 100, a 60, 30 por um. Possamos reavaliar tudo aquilo que temos feito em nossas vidas no dia a dia, e que todas elas possam se alinhar com a Tua santa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse caminho, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Sonda, Senhor, e conhece o nosso coração, prova e conhece os nossos pensamentos. Que essa boa obra que o Senhor começou, que o Senhor não pare, em nome de Jesus suplicamos. Que o mover do Teu Espírito continue neste lugar, em nós e através de nós, nos nossos lares, que chegam nos lares dos nossos filhos e dos filhos, por amor do Senhor, no nome de Jesus. Quebra todos os dardos inflamados do diabo, lançado contra as famílias neste lugar, contra os casais, os casamentos, contra a criação dos filhos, dos pais, dos avós, dos netos. Que seja quebrado em nome de Jesus e destruído todo espírito de discórdia, todo espírito de contenda, todo espírito de covardia, de não confrontar pecado. Que seja quebrado em nome de Jesus. Dá-nos um espírito de equilíbrio no Senhor, de moderação, mas de alegria do Teu Espírito, de movermos no Senhor e pelo Senhor, para que todas as boas obras que o Senhor já predeterminou que nós andássemos nela, designou, que possamos cumprir em detalhe para a honra e glória do Senhor, para que os homens aí fora, vendo as nossas boas obras, possam glorificar o Teu santo nome. Aumenta a nossa fé, ó Pai, pois as pessoas precisam parar de nos enxergar e precisam começar a enxergar o Senhor em nós. Leva-nos para casa na certeza que o Senhor é fiel e que o Senhor tem falado neste lugar, e que essa boa obra que o Senhor tem nos incomodado, o Senhor é fiel para completá-la. Basta nos buscar cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, e as eternas misericórdias, consolações, unção do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, meus queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, amados. Vou estar indo na porta, dar um abraço nos irmãos.